Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, eu sou Isabel Cristina, moro em Fortaleza, no estado do Ceará, que fica no nordeste do Brasil. Eu sou doutoranda em Educação, na especialidade de Formação de Adultos, pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, ULisboa, localizada em Portugal, sob a orientação da professora doutora Paula Guimarães. Este trabalho é parte da minha tese de doutoramento em fase de defesa, intitulada Formação Experiencial e Identidades de Professores de Educação Infantil do município de Fortaleza, Ceará. Reflexões sobre repertórios experienciais. Neste presente artigo, eu apresento uma das categorias de análise relacionada aos processos identitários profissionais. O tema se justifica por dois aspectos centrais: as concepções explicitadas na legislação educacional brasileira atual sobre a criança, considerado um ser social e de direitos, a infância, como um período essencial para o desenvolvimento humano, e a identidade do docente da educação infantil, considerado como mediador das aprendizagens, que monitora um conjunto de práticas e interações de forma a garantir as situações de aprendizagem. Por outro lado, os avanços das chamadas ciências das infâncias, psicologia, sociologia e pedagogia, agregaram uma gama de estudos e descobertas que valoriza e coloca a criança como ser que é. A partir dessa discussão, dessa realidade, duas perguntas nos inquietaram. Como as professoras e os professores que atuam na educação infantil compreendem as expectativas sociais sobre sua identidade profissional? Há implicações das concepções de criança e de infância para a constituição dos processos identitários docentes desta etapa da educação? A partir desses questionamentos, nos colocamos como objetivo central compreender como os processos identitários de professores de educação infantil são perpassados pelas concepções de infância e de criança subjacentes à praxis docente. A nossa filiação teórica está na formação, educação de adultos, formação de professores e a sociologia das identidades. Bom, para atingir esse objetivo proposto, o enquadramento metodológico se sustenta numa abordagem qualitativa e, para a obtenção dos dados, nós lançamos mãos das narrativas biográficas dos sujeitos que foram narradas, que foram expostas em uma entrevista individual, agendada previamente, gravada com a devida autorização dos sujeitos, mantendo, portanto, o anonimato. Foram 13 professores da Rede Municipal de Fortaleza, sendo 2 homens e 11 mulheres. E o critério de escolha foi ter graduação em pedagogia, no mínimo 2 anos de atuação na educação infantil da rede municipal. Para interpretar e analisar os dados, nós usamos a análise de conteúdo, seguindo as orientações de Bardan 2016. Na perspectiva teórica, nós sentimos a necessidade de esclarecer os principais conceitos abordados, identidade e criança. Por isso, nós iniciamos com esse tópico, identidade ou processos identitários, do que estamos falando. Nós queremos, com isso, deixar claro que a formação identitária parte da socialização dos sujeitos, como preconiza Dubar,
e Giddens. Esses processos identitários eles envolvem dois contextos nos quais o sujeito está inserido. Um que é sociocultural, relacional, portanto, e o outro individual, que é biográfico, ou seja, os processos identitários são gerados pelos atos de atribuição, que é a identidade para o outro, e os atos de reivindicação, identidade para si. Os processos, tanto relacional quanto biográfico, utilizam o mesmo processo, o mesmo mecanismo, os processos identitários que servem para identificar os outros e para se auto-identificar. Esses processos eles variam em termos de espaço e tempo, ou seja, eles estão condicionados pelos espaços sociais onde as interações ocorrem, mas também pelas temporalidades biográficas e históricas em que se desenrola a trajetória desse sujeito. Ao mesmo tempo, ele gera uma permanente tensão entre as expectativas do outro sobre o sujeito e as expectativas pessoais desse mesmo sujeito a partir da sua história de vida. Essa tensão se estabelece porque vai depender da maneira como o sujeito aceita ou recusa, um tipo identitário, uma categoria identitária, recorrendo a uma negociação, que é baseada em estratégias. O sujeito utiliza essas estratégias identitárias para diminuir essa distância entre a identidade de si, que é biográfica e reivindicada, e a identidade do outro, que é relacional e atribuída. Desse modo, renega-se a ideia de herança identitária e defende-se que cada indivíduo pode criar e recriar identidades, o que depende do processo de alteração do eu, que se dá pela reflexividade. Um outro aspecto que também nos colocamos na questão identitária é que, historicamente, a docência da educação infantil manteve a sua construção a partir de uma concepção essencialmente leiga, assistencialista e vocacionada às mulheres. No século XIX, o ser mulher representou uma ruptura para um papel socialmente atribuído, que é esse de mãe e esposa, enquanto a identidade atribuída. Já no século XX, apesar de todo o avanço e autonomia e independência feminina, a ambiguidade entre a vocação e o profissionalismo se manteve. No século XX, a professora, infelizmente, ainda é vista como tia, há várias discussões sobre essa nomenclatura, e o avanço da presença masculina. É interessante a gente destacar que, no caso da docência masculina, este tema já tem investigações desde 1996, mas teve seu ápice nos anos 2000. As investigações consultadas, elas denunciam o preconceito sobre o professor homem e a manutenção dos privilégios masculinos no espaço escolar em detrimento ao feminino. Todas as pesquisas investigadas, elas concluem que a presença masculina está perpassada por dificuldades, tensões, conflitos e desafios que são decorrentes das representações de masculinidade e feminilidade presentes na sociedade, que são as identidades atribuídas, e tem a sua origem numa concepção naturalizada de que somente a mulher é capaz de cuidar das crianças, uma vez que biologicamente é mais capacitada para isso. Por outro lado, nós temos as concepções de criança e de infância, que é um desafio, nós discorrermos como nos preveniu Vasconcelos e Sarmento, pois ao longo da história a criança recebeu múltiplas representações e concepções construídas pelos adultos. Nós temos aqui um suporte que são os estudos de Fraboni, que ele define 3 identidades ao longo da nossa trajetória. A primeira delas é a identidade da criança adulto, que prevaleceu até o século XV, onde a infância ela é negada, assim que a criança não precisava dos cuidados maternos, ela era inserida no mundo dos adultos, então não havia nenhuma diferenciação entre criança e adulto. A segunda identidade é da criança filho-aluno, que ela prevaleceu, e é a infância institucionalizada, em decorrência de uma série de mudanças sociais, políticas e econômicas.
Há, portanto, a preocupação com a transmissão do patrimônio e do nome, o que fez a família se tornar, passar, né, de comunitária para nuclear. Há então aí uma consciência sobre a necessidade dos cuidados com a criança, tornando-se o epicentro do interesse educativo da família, que em parceria com a escola vai se ocupar da educação dessas crianças, né? E a escola exerce aí um papel de socialização e enculturação gradual desses hábitos e normas. A terceira identidade é da criança sujeito como sujeito social e de direitos, que tem a sua infância valorizada e recuperada, porque ela, a partir do que ela sabe, do que ela é, do que ela pode, das suas competências. Apesar dessa ideia, há vários autores que discordam de que a criança no século XXI ainda se encontra marginalizada e colocada em situações de risco e de pobreza. Bom, como resultados, né, dos nossos estudos, nós podemos dizer que para a sociedade há uma identidade atribuída de ser professor, caracterizado por competências, dentre elas a afetividade, o acolhimento, a responsabilidade, a criatividade e a abertura às mudanças. E os participantes da nossa pesquisa reivindicaram esse processo identitário para si, revelando que as concepções de criança e de infância implicam na sua identidade profissional, por isso que impõem essas competências. O outro aspecto também que foi relevante, né, é que as pessoas, né, esses profissionais que ocupam a educação das crianças de 0 a 5 anos, eles precisam desenvolver concepções, né, que configuram outro tipo de relação com a criança, que aí é uma relação de respeito, afetividade e da presença de acolhimento. A presença masculina na docência, ela é um fato recente e expõe esse processo identitário passado por tensões, desafios, o que foi colocado pelos dois professores que participaram da nossa pesquisa. Espera-se com esse estudo que tenhamos contribuído para a necessária reflexão sobre os processos identitários de professores que, enquanto adultos, são atores e protagonistas, juntamente com as crianças, dos processos de aprendizagem no contexto das instituições de educação infantil. Nós agradecemos a atenção por esse momento, desejando a todos um ótimo evento. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.